Caixa Seguridade caindo forte no pregão de hoje, o que não é comum, caindo cerca de 4,5%. Vamos dar uma olhada em alguns fatores desta queda, sobretudo o protocolo das ofertas de ações. A gente vai entender qual que é a diferença entre estas ofertas primárias e também secundárias. No caso, a própria Caixa fazendo uma oferta secundária, vamos entender qual que é o efeito disso na nossa carteira. Também posição aqui dos controladores, como que isso pode impactar. Parte de aluguel de ações, posições vendidas e short da empresa, ou seja, apostando contra as ações, oportunidades e também vamos dar uma passada na nossa carteira. Bem, é fato que a empresa acaba de protocolar a sua oferta, né, secundária de ações, e isso traz um impacto, né, que a gente pode interpretar de duas formas aqui para os nossos investimentos. Bom, o primeiro impacto é entender, né, antes de mais nada, qual que é a diferença entre oferta primária e oferta secundária. Talvez vocês já tenham se deparado com isso, né, o follow-on, se vai ser oferta primária, secundária. Como é que eu entendo tudo isso? Bom, primeira coisa é quando uma empresa ela faz aí uma emissão de ações ou protocola uma, vamos colocar, né, um aumento aí das suas ações, ela pode fazer esta oferta primeiro vendendo as ações para os próprios controladores através de uma oferta primária. Tanto é que você até pode observar, né, o título diz aqui, né, a empresa emite e vende novos títulos aos investidores. E aqui tem uma diferença básica: os recursos dessa venda vão para o caixa da empresa, ou seja, a empresa vai lá, gera novas ações e o dinheiro vai direto para o caixa da empresa. Já na emissão ou na oferta aqui secundária, né, que a gente chama, são os próprios detentores, controladores, né, destas ações, das ações, né, desta empresa, sobretudo aqui os sócios, eles vão e vendem a sua participação, como se estivesse desinvestindo, saindo da empresa. E eles fazem isso para reduzir a sua participação. E nesse caso, diferente do primeiro, que o dinheiro vai para o caixa da empresa, na oferta secundária, como é o sócio que está vendendo, o dinheiro vai direto aqui para os bolsos dele, né? Ou seja, vai direto aqui para o vendedor, não fica no caixa da empresa. É por isso que, mesmo o mercado já sabendo desta oferta secundária de caixa, mesmo já sabendo, o mercado se antecipou, teve uma boa queda, hoje ainda mais, porque as opiniões estão bem divididas. Por exemplo, dê só uma olhada aqui, né? Olha, até trouxe a matéria do E-Investidor que divide algumas opiniões, né? Por exemplo, ó, segundo aqui o gestor da Ike Capital, a primeira coisa que o investidor deve ter em mente é que a oferta de ação não deve causar uma diluição. Isso porque a empresa não vai emitir novas ações. Isso também é importante entender. Diferentemente aí, né, de uma subscrição ou de um aumento do capital social da empresa, esta oferta aqui secundária só vai vender, né, as ações dos sócios, né? Ou seja, não vai ter aqui um aumento no capital social da empresa. Tanto é que quando você se deparar aqui com um gráfico, né, ver aqui CXSE3 e você pegar aqui, olha, na quantidade aqui, olha, ações posição, você não vai ver esse gráfico aqui sendo fragmentado, ou seja, a quantidade de ações totais do capital social da empresa não vai ser alterada, vai apenas mudar de mãos de um sócio para o mercado, aqueles que comprarem aí as ações. Outra coisa também interessante, né? O Goldman Sachs, por exemplo, ele está otimista. Até trago aqui, né, como é que fica a visão das empresas, sobretudo dividendos, né? Lembrando que não vai ter um impacto tão grande assim. A própria empresa, a Caixa Seguridade, ela é uma empresa defensiva, sobretudo quando você tem uma taxa mais alta de juros, uma taxa maior, né, de Selic, uma taxa básica de juros maior, e é por isso que muitos dos fundos, né, continuam comprado e dando recomendação. É claro que a gente tem que tomar cuidado com essas recomendações, mas de repente ele serve apenas aí como um ponto de estudo ou de começo dos nossos estudos sobre determinado ativo. Por exemplo,
Aqui alguns estão dizendo que o rendimento do dividendos pode chegar a 9%. Também outros estimando aqui que isso pode acontecer, sobretudo num cenário mais adverso da Selic, lembrando que ela é tido como para muitos, né, como uma ação defensiva, conforme dissemos. A Ágora Investimento, né, que pertence, salvo engano, ao Bradesco, né, coloca aqui uma perspectiva de preço de R$ 18, um aumento aqui de cerca de 12% e com dividendo de 8,5 para 2025. O Goldman Sachs coloca preço-alvo em 15, um pouco menos do que está a cotação, e um dividendo aqui de 8,4. Outra coisa também, né? Eles falam desta comparação que há um desconto entre BB Seguridade por conta do PL que é bem alto. Isso é fato, né? Quando a gente entra aqui na própria Caixa Seguridade, a gente vê que o PL dela é alto, né? Então o Price Earning ou o PL, né, é para lá de 12, é um PL bem alto. Outra coisa também que a gente pode destacar, ela está bem acima dos nossos dividendos ideais, né? Nosso dividendo ideal é pelo menos 6%, e na pior perspectiva aqui é 8,4, né? 8,4 de DY aqui, né? Então isso daqui está bem interessante para aqueles que investem tanto em empresa de crescimento quanto também de dividendo, e uma empresa sólida, sobretudo em cenários de crise, né? A gente sabe que a Caixa Seguridade, né, ela ganha muita receita, né, em diversas frentes e diversos tipos de cenário. Se a economia vai mal, ela pode ganhar; se a economia vai bem, ela também ganha, por conta dos prêmios, dos emolumentos, das vendas, dos seguros, dos sinistros, enfim. Então ela consegue bastante receita em diferentes tipos de cenário. Warren Buffett, o maior investidor da bolsa, gosta bastante da área de seguros, né? Outras coisas também que a gente pode comentar. Se você quiser ver a movimentação dos controladores, você pode entrar aqui no Griffin.app e digitar aqui o ticker da ação, né, CXSE3, e você vai observar aqui o movimento dos controladores. Veja que por hora não há nem compra e nem venda. É provável que com essa oferta aqui, a gente vai ver aqui um círculo vermelho, né, pelos controladores está saindo do papel. A gente viu a magnitude, vai ser por volta de 1,8 bi, né, algo próximo disso, destas ofertas secundárias. Então a gente vai ver aqui uma grande saída, né? É provável que esse gráfico atualize daqui a alguns dias e a gente vai comentar um pouco mais sobre isso. Mas por hora, veja que a empresa ela não tem um histórico nem de compra e nem de venda por parte dos seus controladores, tá? Tem apenas esse círculo cinza que foi uma movimentação aqui, que fizeram praticamente como se fosse uma aglutinação entre ações e ativos, mas nada de report, né? Então a ação ela não é tradeada pelos controladores, isso é uma novidade nesse tipo de ação. Outra coisa, se você quer saber se ela está sendo muito especulada, você pode vir aqui no Invest Site, digitar o ticker da empresa, no caso CXSE3, e eu quero saber como é que está a questão de posições e aluguel de ação. Então vou clicar aqui em aluguel de ação, vou vir aqui na última parte, no último gráfico, e consigo enxergar qual que é o percentual total das ações alugadas. E tem um comportamento meio atípico aqui a partir aqui, né, do dia, vamos colocar do dia 25 de janeiro. Veja que a ação ela tinha poucas ações alugadas, né? Ou seja, a Caixa Seguridade não tinha tantos aluguéis assim, que a gente pode interpretar como venda descoberto. Se a gente for resumir isso daqui, não tinha tantas posições vendidas. Só que depois desse dia aqui, né, aproximadamente final de janeiro, mais ou menos, teve um aumento expressivo na quantidade de ações alugadas. E esse aumento não foi pela taxa de remuneração, ou seja, não foi pelos aluguéis das ações. Muitos aqui entraram, grandes fundos, grandes investidores entraram vendidos com a perspectiva da queda das ações. Vamos ver o que aconteceu nesses últimos 3 meses, né? Ou seja, muitas ações alugadas, vamos ver na cotação o que aconteceu. Se você vier aqui, pegar aqui nos últimos 6 meses, pegar só metade do gráfico, a partir daqui mais ou menos, veja que o preço, olha como ele caiu. Então, a partir daqui até aqui, teve uma queda de cerca de 7%, mas o vale foi cerca de 14%. Então, veja que a partir aqui, né, de janeiro, vamos pegar aqui, ó, a partir daqui, ó, de 8 de janeiro, mais ou menos, veja que a ação sofreu bastante aqui com esta queda.
Mas uma coisa que a gente pode observar é que ao longo dos anos, ó, por exemplo, dos 12 meses, o que muitos podem ver como um sinal de alerta, eu vejo como oportunidade. Por quê? Visto que o setor é bom, é perene, é resiliente, olha quantas oportunidades de entrada interessante que ela se apresentou nos últimos 12 meses. A ação chegou a quase 17, passou de 16 e quase 16 aqui, mas olha quantas oportunidades ela se apresentou. Então você também pode fazer com que essa volatilidade, essa queda do mercado de curto prazo, haja ao seu favor. Se você observar os últimos 5 dias, olha lá, ó, mesmo assim ela está em alta. 0 a 0 na verdade, né? Mas nesse dia caiu 4,3 e daqui para cá, olha, caiu cerca de 5%. Então esses momentos aqui são interessantes, né? Vamos ver se ela está barata aqui no nosso painel inteligente. Vou pegar aqui, lembrando que eu utilizo para avaliar se a ação está cara ou barata, o princípio de Graham e Greenblatt, tá? São os campeões aí dos fundamentalistas, né? Análise fundamentalista. Então uso o cálculo dele, já está prontinho no painel, só para entender aqui o meu racional, se está cara ou barata, né? Vamos lá. Vou pegar aqui, vou digitar o ticker, sempre em maiúsculo, CXSE3, vou dar um Enter. E olha só que interessante, veja que aquilo que um dos analistas comentou faz sentido, né? O PL está bem alto. O preço sobre valor patrimonial também, ou seja, está quase 4 vezes o valor patrimonial da empresa, a cotação, e o PL também está bem alto. Embora o dividendo seja interessante, o ROI também, ela está muito esticada. Preço justo, R$ 11, né? Está um pouco distante aqui do preço de cotação. Lembrando que ele atualiza a cada 0 hora, né? Depois do final do pregão, e ele é sempre atualizações diárias aqui. Então, para a Graham não compensa investir, para a Greenblatt também não, e o potencial é abaixo 31%. Tá vendo? Vermelho aí pode cair 31%. Se você quiser encontrar ações boas e baratas, é só vir aqui, ó, limpar o filtro, ações baratas de Graham, as ações baratas de Greenblatt, tá? E aqui, olha, eu posso utilizar até um filtro de liquidez. Eu gosto de colocar pelo menos 30 mil, porque aparece aquelas small caps, né, de oportunidade. Dividendos pelo menos 6%. E olha só, eu tenho aqui, olha, uma lista de pelo menos 43 empresas com bom potencial de alta, seria aquele crescendo, né, ou seja, potencial de alta com dividendo, né? E tudo isso daqui é automático sem ter que pesquisar uma a uma, tá vendo? Por exemplo, tem empresa que pode subir 300, 260, 240%. Tá pagando, olha, 7, 34, 13% de dividendo, 13, 19%, 13%, 10, tudo acima de 6 porque eu filtrei aqui. É bem simples de utilizar, vou deixar o link na descrição e também o QR Code aí na lateral, nosso painel inteligente de ações. Estamos com 1.300 usuários, pessoal. Pois é, uma ferramenta totalmente consolidada aí pelos usuários, tá bom? E você só paga uma vez, tem acesso durante um ano, todas as atualizações aí automáticas, tá bom? Uma passada para fechar na nossa carteira, estou rodando aqui em dólar, né? Ou seja, segurando o dólar. Cerca de 4 mil dólares, estou em busca de oportunidades, pichinchas aí na nossa bolsa. Enquanto isso, estou recebendo os meus dividendos a cada dia, né? Cerca de 25 mil reais aí, né? Que eu estou segurando e a cada dia eu recebo aí, né? Por volta de 4, olha lá, 5% diário, né? Perdão. 5% atualizado diariamente, é 5% ao ano, tá? Tem o Y aqui que seria o year, tá? Então eu recebo 5% ao ano com saldo atualizado diariamente, tá? E se você quiser ver as empresas que eu estou investindo, praticamente são poucas aqui na nossa carteira pública, né? Mas ó, é Bradespar, Banco do Brasil e Vale no mercado internacional. Consigo comprar empresas fora do Brasil utilizando a Quantiferry, uma corretora que vende não só, negocia, né, não só ativos BR, mas também internacional, mais de 2.000 ativos, criptoativos, commodities, pares de moeda, enfim. Gosto, utilizo porque é taxa zero, comissão zero e não tem spread, preço de compra e de venda, não é como a maioria das corretoras brasileiras que colocam centavinhos lá para tirar do nosso bolso. Se você quiser conhecer, link aí na descrição e nos comentários. Pessoal, o vídeo era esse. Se vocês gostaram, deixa o seu like, também se inscreva no nosso canal e compartilhe o nosso conteúdo. Obrigado pela atenção. Até mais. Tchau, tchau.